Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingresso na Arte. No vídeo de hoje o assunto é literatura e cinema. 4.800.000 africanos que, obrigados a virem em condições subhumanas para o continente americano, foram escravizados para trabalhar em lavouras de açúcar, nas jazidas de minérios, nas fazendas de café ou nas casas de colonizadores nas primeiras cidades brasileiras. E como essas pessoas se organizavam socialmente por aqui? De que maneira tentavam manter suas respectivas culturas? Como buscaram se livrar da condição de escravos que heranças arqueológicas deixaram para gerações futuras? Como se relacionavam com os indígenas? Respostas para essas e outras tantas perguntas podem ser encontradas no livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado por Lilia Moritz Schwartz, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, e Flávio Gomes, pesquisador no Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lançada pela Companhia das Letras em 2018, esta obra reúne 50 textos críticos escritos por pesquisadores do período colonial e da escravidão no Brasil e nas Américas. São artigos que explicam de onde vieram os negros escravizados aqui no Brasil, como eles se organizavam nas diversas áreas do país, de que maneira a escravidão no Brasil se relacionou com o capitalismo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, qual era o papel da mulher negra escravizada na sociedade colonial e até mesmo como os africanos se organizavam para obterem alforrias ou até mesmo lutar contra aquele brutal sistema. Quanto a este assunto, os textos de Dicionário da Escravidão e Liberdade explicam que, por mais que houvesse uma tentativa de controle social por parte dos colonizadores, por meio de diversas leis, havia uma certa mobilidade social que aos poucos transformava a sociedade colonial. Um dos artigos mais interessantes escrito no livro, escrito por Luiz Nicolau Parés, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia, fala sobre as práticas religiosas trazidas pelos africanos ao Brasil, que passaram por intensas transformações até a criação das religiões de matriz africana, como por exemplo o Candomblé e a Umbanda. Parés escreve: desde sua chegada a terras brasileiras no século XVI, os africanos e africanas teriam ativado de forma individual ou coletiva seus saberes e práticas rituais para enfrentar a diversidade na nova sociedade escravocrata. Eles teriam trazido, por exemplo, os chamados calunduns, que eram ajuntamento africanos que podiam envolver danças coletivas e fenômenos de possessão. E ainda havia as práticas de devoção ou adoração a deuses instalados nos altares. E com isso, novas associações eram feitas, pois os negros aqui escravizados podiam se juntar por laços sanguíneos ou por meio dos santos que adoravam, criando as chamadas famílias de santo. E é justamente desse período colonial que data o início da demonização por parte da ortodoxia da igreja, que não enxergava as práticas rituais afrodescendentes como religião, como explica o professor Parés. Eram assim chamadas de superstição, idolatria, magia e vários outros termos preconceituosos. Para piorar, havia leis que proibiam tais práticas, fazendo com que aqueles que seguissem o candomblé ou a umbanda tivessem que esconder a sua fé. Curiosamente, durante o período que eu estava lendo o Dicionário da Escravidão e Liberdade, eu assisti ao longa nacional M8, Quando a Morte Socorre a Vida, dirigido pelo Jefferson D. O que me chamou bastante atenção neste filme, eleito a melhor produção nacional de ficção pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 2020, é como o diretor Jefferson D naturaliza cenas e conversa sobre a religião africana em uma história contemporânea. Em várias cenas, Cida, personagem da incrível Mariana Muniz, pergunta ao filho Maurício, interpretado pelo Juan Paiva, se ele vai com ela ao terreiro. Eu achei isso de uma potência absurda, uma vez que se trata de uma cena ainda bastante rara no audiovisual brasileiro, quando o filme é ambientado na contemporaneidade, nos dias atuais.
Eu posso estar muito enganado, mas geralmente cenas de terreiros, de candomblé, de umbanda, só são mostradas quando o filme é de época. Além disso, ainda hoje em dia, há inúmeras notícias de terreiros sendo invadidos e tendo seus objetos destruídos. Em 1008, quando a morte socorre a vida, conta a história de um estudante negro que passa no vestibular de medicina em uma universidade pública. Neste ambiente, predominantemente branco, ele é o único negro entre os estudantes e só consegue ver outras pessoas com a mesma cor de sua pele entre os funcionários da faculdade ou entre os corpos que servem como objeto de estudo nas aulas de anatomia. Mas voltando agora ao livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, o último capítulo, de autoria do pesquisador Carlos Eugênio Soares, é dedicado a Valongo, o mais importante entreposto negro do Rio de Janeiro. Por lá, entre 1774 e 1831, circularam cerca de 1 milhão de escravizados que eram enviados ou para as jazidas de ouro ou para as fazendas de café no Vale do Paraíba. Pela quantidade de negros africanos que circulavam por lá, aquela região, na zona portuária do Rio de Janeiro, ficou conhecida como a Pequena África. E por ali há vários lugares que remontam àquele período, como por exemplo a Pedra do Sal, que fez parte de uma senzala e que antes da pandemia realizava uma das rodas de samba mais disputadas do Rio de Janeiro. Segundo o professor Carlos Eugênio, 10% dos negros africanos levados ao Rio de Janeiro morriam durante a travessia, nas péssimas condições dos navios negreiros, ou logo quando chegavam. E o que era feito? Bom, os corpos desses negros africanos eram jogados em uma vala comum no cemitério do Valongo. E eis que, em 2011, durante as obras do projeto Porto Maravilha, para revitalizar a zona portuária para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, até aquele local lá recebeu vários grafites do Cobra, aquela estrutura foi redescoberta. E logo que isso aconteceu, graças à mobilização da sociedade civil e dos movimentos negros, o que sobrou do Valongo não foi destruído e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Em 2017, ganhou o título de Patrimônio da Humanidade da Unesco. Bom, eu fico por aqui, lembrando que no Instagram do Ingresso na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. Então entra lá, siga e compartilha essa ideia. Até a próxima. Tchau, tchau.